A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovou nesta sexta-feira a segunda vacina para uso emergencial no país contra a doença do coronavírus de 2019, que começa a ser aplicada na segunda-feira. A empresa de biotecnologia Moderna, com sede em Boston, deve entregar 5 milhões e 900 mil doses na próxima semana e 20 milhões até o fim do ano. O vice-presidente Mike Pence, a presidente da Câmara, a deputada Nancy Pelosi, e o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, tomaram nesta sexta-feira a vacina do laboratório americano Pfizer e da empresa alemã de biotecnologia BioNTech. O presidente eleito Joe Biden e sua vice Kamala Harris devem tomar em breve. O presidente Donald Trump prometeu ser o primeiro da fila e mentiu como de costume. Os Estados Unidos registraram mais 249 mil casos novos num dia. O contágio sobe em 40 dos 50 estados americanos. O total de casos confirmados se aproxima de 17 milhões e meio e o total de mortes está em 313.588. Cerca de 115 mil pacientes estão hospitalizados, um aumento de 16% em 2 semanas. No sul da Califórnia, região de Los Angeles e São Diego, não há leitos de terapia intensiva disponíveis. A cidade de São Francisco, também na Califórnia, impôs uma quarentena de 10 dias para quem chegar de fora da área da Baía de São Francisco. No Brasil, foram mais 811 mortes e 52.385 casos novos nesta sexta-feira. Já são 185.687 óbitos e 7.164.000 casos confirmados. O número de mortes está em alta em 17 estados e no Distrito Federal. Só cai em 3 estados. A média diária de mortes dos últimos 7 dias subiu para 748, com alta de 29% em 2 semanas. E a média de casos está em 46.800, com alta de 14% em 2 semanas. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores mais fanáticos fazem campanha contra as vacinas, dizendo que não tomarão, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a vacinação em massa para permitir a plena recuperação da economia. Guedes considera necessária a vacinação para que o país possa voar com as 2 asas da saúde e da economia, sem a contradição inexistente de que o presidente falou desde o início da pandemia entre saúde e economia. O mundo registrou novos recordes, 738.663 casos novos na quinta-feira e 13.697 mortes na quarta-feira, números atualizados em relação aos que eu anunciei ontem. O total de casos confirmados passou de 75.673.000 e as mortes chegaram a 1.675.000. Mais de 53 milhões de pacientes se recuperaram, mais de 20 milhões e meio apresentam sintomas leves e 107 mil estão em estado crítico. O programa de vacinas COVAX, coordenado pela Organização Mundial da Saúde para oferecer vacinas aos países pobres, assegurou o recebimento de 2 bilhões de doses. 192 países, inclusive o Brasil, participam da iniciativa, que deve fornecer 1 bilhão e 300 milhões de doses aos 92 países mais pobres do mundo. Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, a diretora técnica de combate à Covid-19 na Organização Mundial da Saúde, Maria van Kerkhoff, advertiu que só a vacinação em massa de jovens vai conseguir reduzir o número de casos da doença significativamente. Ela acredita que isso não deve ocorrer antes do segundo semestre de 2021. A vacina é uma arma importante, mas não é uma panaceia, alertou ela. As medidas de precaução, como o uso de máscaras, distanciamento físico de pelo menos 2 metros e higienização das mãos terão de ser mantidas por muito tempo. Maria van Kerkhoff lembra que a Europa e o Brasil, acrescento eu, tiveram uma chance de estabilizar a situação, mas perderam a oportunidade porque muita gente se comporta como se a pandemia tivesse acabado. A Organização Mundial da Saúde, o diretor europeu Hans Kluge, cobrou o maior investimento dos serviços de saúde mental na Europa por causa do impacto psicológico da pandemia no inverno.
Com o fim do segundo confinamento, na semana passada, 1 em cada 95 ingleses, mais de 567 mil pessoas, 1 em cada 100 escoceses e 1 em cada 90 pessoas no país de Gales pegaram o novo coronavírus. Na França, onde o presidente Emmanuel Macron está no isolamento depois de pegar a doença, mesmo cumprindo, segundo ele, todos os protocolos de segurança, a Covid-19 está matando 3 vezes mais do que as gripes comuns no inverno. A França passou a marca de 60 mil mortes, é o 7º país do mundo em número absoluto de mortes e o 15º em mortes por habitante. O primeiro-ministro da Eslováquia, Igor Matovič, também contraiu a Covid-19. A Polônia vai impor um confinamento rigoroso, mas só depois do Natal. De 28 de dezembro a 27 de janeiro, hotéis, estações de esqui e lojas serão fechadas, com exceção das lojas que vendem comida e das farmácias. O México, 4º país do mundo em número de mortes, depois de Estados Unidos, Brasil e Índia, com 117.249 óbitos, impôs novas restrições na região metropolitana da capital e arredores, onde vive 1/4 da população mexicana, de 130 milhões de habitantes. 75% da capacidade dos hotéis do Vale do México estão ocupados. Todas as atividades não essenciais serão suspensas de 19 de dezembro a 10 de janeiro. Até agora, a Coreia do Sul enfrentava a pandemia com relativo sucesso na base da testagem em massa e do rastreamento agressivo do vírus. O país tem até agora 659 mortes, depois de registrar mais de 1.000 casos por dia. Nos últimos 3 dias, o governo sul-coreano está sob pressão para impor um confinamento. Um estudo em Singapura descobriu anticorpos nos bebês que nascem de mães com Covid-19. Todas as 16 mulheres examinadas se recuperaram completamente. Os casos mais graves foram em mulheres mais velhas com excesso de peso, a mesma tendência observada no resto da população. Quem ganhou com a pandemia foi o comércio eletrônico e os serviços de transporte de mercadorias. De setembro a novembro, a empresa americana Federal Express transportou 12.300.000 encomendas por dia, em comparação com 9.600.000 no mesmo período no ano passado. O faturamento da FedEx subiu 19% na comparação anual para 20,6 bilhões de dólares, quase 105 bilhões de reais. O lucro líquido mais que dobrou para 1,230 bilhões de dólares, cerca de 7,7 bilhões de reais. No Reino Unido, as vendas da cerveja mexicana Corona aumentaram 40%. Com o fechamento de bares e restaurantes, os britânicos gastaram mais 2 bilhões e 100 milhões de libras, cerca de 14 bilhões e meio de reais, na compra de bebidas alcoólicas para tomar em casa. A venda de carne bovina para consumo doméstico aumentou 8,7% para 2 bilhões de libras, 13 bilhões e 800 milhões de reais. Com as pessoas saindo menos, a venda de cosméticos caiu mais de 20% para 648 milhões de libras, cerca de 4 bilhões 471 milhões de reais. A venda de água mineral diminuiu 13%. O consumo de comida congelada também declinou, porque as pessoas estão cozinhando mais em casa. O otimismo com as vacinas causou a maior alta trimestral nos preços do petróleo desde 1980, com o barril de 159 litros cotado em torno de $50, cerca de R$ 254. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara, se tiver de sair à rua, e mantenha a distância mínima de 2 metros, e muito obrigado pela sua atenção.